Vou entender isso como um sinal verde, tá certo? Os slides, Levi, eu tô só esperando baixar aqui, porque ficou um pouquinho grande. Mas eu já vou mandar para as meninas. Deixa eu ver se já baixou. Baixou. Vou encaminhar no Zap, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim, tudo certo? Então, vamos lá. Pessoal, meu nome é Lília Bastos, tá? Sou colega de vocês. Sou aluna do S5 e hoje a gente vai ver aulas de farmacodinâmica, tá? Por que que a gente vai começar com farmacodinâmica 2? Na verdade, não faz muita diferença entre a 2 e a 3, foi só uma organização nossa, interna entre os monitores, tá? Porque são assuntos que vão se complementar, então não vai fazer diferença vocês assistirem uma ou a outra primeiro, certo? Então vamos lá, o que interessa. Os nossos objetivos de aprendizagem para essa revisão são baseados em pontos que a doutora Alana indicou para a gente. Então, tem que ficar bem atento, que é muito possível de cair na prova, tá? Antes de tudo, gente, se vocês quiserem levantar a mão, abrir o microfone, escrever na mensagem, tá? Eu estou com outro dispositivo aqui ligado, então eu estou vendo as mensagens. Fiquem à vontade para interromper, tá? Isso é para ser mais uma conversa e para vocês não saírem daqui com dúvida, tá certo? Então, vamos lá. Os nossos objetivos são, primeiro, definir o que é dose e o que é janela terapêutica. Depois, compreender os conceitos de potência, eficácia e as curvas que vão impactar em cada uma delas. E, por último, esses dois é como se um complementasse o outro, que é definir os conceitos de agonista e antagonista e falar sobre os tipos deles, tá? Para começar, eu vou só inserir, assim, o assunto para situar vocês no tempo e no espaço, né? Ontem vocês tiveram uma monitoria com o Fernandes sobre farmacocinética. Então, a farmacocinética é aquela parte que estuda o que o organismo faz com o corpo, com o fármaco. Desculpa, eu tô tanto dispositivo que eu já tô ficando, vou focar mais aqui. O que o organismo faz com o fármaco. Então, desde a administração da droga, até como que ela vai ser distribuída no corpo, metabolizada para depois ser excretada. Isso foi a aula que vocês viram ontem. Hoje vocês terão duas aulas sobre farmacodinâmica, que ela estuda o que é que o fármaco é capaz de fazer com o organismo. Então, que reações químicas o fármaco vai fazer, tá? São reações químicas, efeitos químicos, fisiológicos, moleculares. Então, a partir da administração de um fármaco, o que é que pode ser ativado? Isso é a farmacodinâmica, tá? Outros conceitos importantes, né? A gente fala fármaco, mas o que é um fármaco? O fármaco é uma substância exógena, ou seja, é algo que é produzido por fora, no laboratório, e a gente vai tomar e vai alterar funções biológicas no nosso corpo justamente por meio dessas ações químicas. Para fazer isso, ele vai precisar de um receptor da nossa célula. Então, existem proteínas presentes ou na superfície ou no interior das células, que vai ser objeto da aula que vocês vão ver em seguida, que quando ativados vão gerar uma resposta. Então, o fármaco vem de fora, é algo exógeno, que vai se ligar a um receptor, e aonde que ele vai se ligar nesse receptor? No sítio de ação. Então, o sítio de ação é o local de interação do fármaco receptor para poder promover uma resposta, porque você imagina que o fármaco está lá sozinho, não tem receptor nenhum para pegar ele, então a resposta não vai acontecer. Da mesma forma, se tiver um receptor lá disponível e não vier um fármaco para se ligar no seu sítio de ação, também não vai acontecer nada. Então, é preciso que haja esses três componentes, né, para que a gente tenha uma resposta fisiológica, biológica, farmacológica, certo? Alguém mandou uma mensagem aqui? Ah, também os slides, né, gente? Vou mandar aqui para logo, vocês estão bem aperreados pelos slides. Eu estou terminando aqui com o Telegram. Pronto, agora vai ser 2 minutos para vocês verem.
Pronto, eu já mandei para Maria Clara e para a Luísa, tá? Deve demorar só um pouquinho para carregar, porque, como eu falei, é grande, mas as meninas estão já chegando, já recebi. Então, vamos lá, continuando. A teoria da ocupação dos receptores, o que ela quer dizer? Que uma resposta farmacológica só vai ser possível quando a droga se ligar no receptor, no seu sítio de ligação, que a gente já viu, no seu sítio de ação. E, à medida que a gente for aumentando a concentração daquele fármaco, a dose daquele fármaco, a resposta vai, ele vai se ligar a mais receptores, e com isso ele vai ter mais resposta. Até que o fármaco se ligue a 100% dos receptores, todos os receptores vão ficar encharcados com aquele fármaco, e aí a gente vai ter o efeito máximo. Tá? Então, se eu ocupo 3 receptores, eu vou ter um efeito. Aí eu aumento a dose, vou ocupar 10, vai ser um efeito maior. E se eu chegar a ocupar todos eles, eu vou ter o efeito máximo daquele fármaco. Certo? E aí, vamos falar agora propriamente o que é a nossa aula, né? A nossa aula de revisão, o que a gente veio revisar, o que é dose. Né? A dose, a gente fala concentração, fala dose, é como se fosse a unidade de medida que nós, como futuros médicos prescritores, precisamos ter muito cuidado na hora que a gente for colocar para um paciente, tá? Isso porque a dose, ela vai ser impactada pela idade do paciente, pelo peso, pelo sexo dele, por condições pré-existentes. Então, por exemplo, se ele tem um problema hepático, se ele tem um problema no fígado, a gente vai ter que escolher medicamentos e doses que não sejam muito hepatotóxicas. Da mesma forma, o renal, a gente viu que o rim é o mais importante via de excreção, né? Então, se a pessoa já tem uma taxa de filtração diminuída, a gente tem que ter muito cuidado para não dar um fármaco que vá, sei lá, fechar o rim ou causar um efeito pior, né? Então, a gente tem que estar ligado na idade, no peso. É claro que eu não vou dar um paracetamol para um bebê de 1 ano, numa mesma dose que eu dou para uma criança de 12 anos, né? Vai ser tantas gotas por quilo, tantos miligramas por quilo. Então, a gente vai ter que ficar ligado nisso. E a partir disso aí, tem esses siglas, vamos dizer, que são mais, assim, de estudo, né? E a gente precisa saber para entender um pouco do que roda isso. Então, LD50, ele quer dizer a dose necessária para matar 50% das pessoas que tomarem aquilo ali. Então, isso é mais para teste, né? Esse little dose seria a dose que mataria, né? O ED50 é uma dose efetiva, né? O effective dose. Então, é a dose necessária para ter 50% daquela resposta. Isso aqui é o principal que a gente vai ver, muito. Esse aqui nem tanto, é mais para a gente saber que existe e que durante os testes foi feito. Mas isso aqui a gente vai ver muito. E concentração inibitória 50, ou dose inibitória 50, é também a concentração necessária para inibir 50% da resposta. Então, isso aqui, quando a gente fala em inibir, a gente está indo mais pelo lado dos antagonistas, mas a gente vai ver isso já para frente. É só para vocês saberem, bater o olho nisso aí, saber que eu estou falando de efetividade, saber que eu estou falando de letal. Quando tem um T, que a gente vai ver aqui no próximo slide, é falando de tóxico. Então, ficar ligado nessas siglas que isso vai acabar fluindo normalmente. Então, em dose já foi. Agora a gente vai falar sobre janela terapêutica, que é a mesma coisa de índice terapêutico. Ele vai ser a relação entre a dose, que é capaz de produzir uma toxicidade, né, em metade daquela população, então sempre a metade, 50%. E a outra dose, que é capaz de produzir o efeito esperado, o efeito que eu quero, o efeito de diminuir aquela sensação daquele paciente, diminuir aquele sintoma, passar a febre. Então, a gente vai fazer essa relação e a gente precisa ver qual é a dose que eu dou para ser boa e a dose que eu dou para ser tóxica. A partir disso, eu vou poder saber se o medicamento é seguro ou não. A professora deu o exemplo da heparina. Então, a heparina, se eu tomar uma dose dela, ela tem a ação terapêutica. Agora, se eu tomar 2 doses, ou seja, 2 comprimidos, eu já tenho um efeito tóxico. Então, a gente pode dizer que, eu coloquei o comprimido na mesa, e depois eu disse, vixe, será que eu tomei esse comprimido ou não? E tomei de novo. Eu já deixo de ter uma ação terapêutica para ter um efeito tóxico. Então, não é muito seguro, concordam? Esse índice terapêutico, que é muito próximo, o número é muito pequeno entre a relação tóxico e terapêutico, não é uma dose muito segura. A Júlia está perguntando, tu acha que a gente precisa saber como calcula o índice? Não, gente, eu acho que vocês precisam saber só os conceitos.
quanto maior o índice, ou seja, quanto mais distante for da dose segura para a dose tóxica, mais segura é a dose. Então, da dose eficaz para a dose tóxica, tem aí 500 doses. Paracetamol, por exemplo, que eu falei. Se eu tomar um paracetamol, passa a minha dor de cabeça. Agora, a gente já sabe que o paracetamol é muito hepatotóxico, ou seja, ele é tóxico para o fígado. Se você tomar muito, então, assim, sei lá, uns 8 comprimidos, 9, você já chega numa dose que ela vai ser bem tóxica para o fígado, ela pode dar até uma hepatite aguda, a pessoa vai ter que correr para o hospital, de repente fazer até transplante. Então, de um comprimido para 8, tipo assim, a pessoa realmente não vai tomar 8 comprimidos porque tá com muita dor de cabeça, né? Talvez. Mas é pra gente saber esse índice terapêutico, justamente. Se é muito próximo, não é seguro. Se é mais distante, a droga é mais segura. Então, saibam os conceitos, que a gente não vai precisar multiplicar nem dividir, não, tá certo? Ficou alguma dúvida em janela terapêutica idosa? Porque já foi a primeira parte da nossa revisão, a primeira parte que a doutora Alana disse que a gente tinha que ver. Tranquilo. Então, bora pra frente. A partir daí que a gente entendeu o que é a dose, o que é a janela terapêutica, o índice terapêutico, a gente vai então para as respostas, né? E aí, a dose e a resposta. Eu dei uma dose e tive uma resposta. Quando eu falo em potência, essa droga ela é uma droga potente. Eu quero dizer que com uma dose X, ela conseguiu alcançar 50% da sua efetividade. Então, quando eu falo em potência, eu vou olhar para o eixo X aqui e vou olhar dose. Potência, eu olho a dose. Eu dei uma dose X para conseguir 50% da efetividade. Já a eficácia, eu vou olhar esse eixo aqui, Y, que é o efeito. Então, aqui sempre é dose e aqui sempre é efeito. Aqui é a eficácia máxima, tá? A gente vai ver mais para frente, ó. A potência, ela diz respeito à dose, à concentração, como eu falei. Então, ela designa uma dose, uma concentração necessária para produzir 50% do efeito máximo. Já a eficácia, ela é a capacidade máxima de um fármaco produzir efeitos. Então, se ele se ligar a 100% dos receptores, ele vai ter o efeito máximo. Então, eu preciso, com a eficácia, eu digo assim, ela é eficaz, ela funciona, ela não funciona? Com a potência que eu quero dizer, ela é porrada mesmo ou não? Ela é potente ou não é potente? Isso aqui é muito, muito capaz de cair na prova, tá? Essas curvas. Então, o que eu vou dizer, ó? Com essa dose aqui, o fármaco A é capaz de produzir 50% do seu efeito. Ao passo que o fármaco B já precisa dessa dose aqui, ou seja, aumentei a dose, para que ele possa fazer o mesmo efeito de 50% do fármaco A. Então, o que eu infiro com isso? Que o fármaco A, ele é mais potente do que o B. Porque com menos dose, eu já alcancei 50% do efeito. O fármaco B, eu precisei de mais dose para alcançar o mesmo 50%, certo? Agora, continuando analisando o A e o B. Quando eu falo em eficácia, vocês concordam que os dois estão aqui em 100? Então, os dois têm a eficácia igual. Quando eu avalio esse eixo aqui, que é 100, que é até onde eles alcançaram, os dois são igualmente eficazes, certo? Então, o fármaco A, porque ele precisa de menos dose para produzir 50%, ele é mais potente do que o B, mas quando se fala em eficácia, ambos são iguais. Já o C, eu percebo que a eficácia dele máxima foi 50. Então, a gente já sabe que ele é menos eficaz do que os outros dois que conseguiram 100. E quando eu falo em potência, olha o tanto de dose que ele precisa para alcançar 50% do seu efeito máximo. Então, ele também é menos potente, tá? Isso tudo aqui está muito relacionado à afinidade do fármaco com o receptor. Então, quanto mais parecido o fármaco for com a nossa molécula endógena, que está ali, que foi feita para se ligar naquele receptor, mais ele vai se ligar, mais ele vai ter eficácia. E menos dose vai ser necessária para que ele alcance 50%, então mais potente ele vai ser. Tranquilo? Até aqui? Eu coloquei essa questãozinha só para a gente fixar aqui no meio, e eu vou ler para vocês só para a gente unificar o tempo de leitura, tá? Então, se 10 miligramas de naproxeno produzem a mesma resposta analgésica que 100 miligramas de ibuprofeno, qual das seguintes afirmativas é correta?
Então, sem nem ler isso aqui, vamos lá, vamos ver. 10 miligramas, eu consegui a mesma resposta que 100 miligramas. Eu estou falando de que aqui? Estou falando de dose, certo? Eu dei uma dose bem menor para um, e ele alcançou o mesmo efeito que o outro para alcançar a pessoa de uma dose maior. Então, eu quero dizer que o naproxeno vai ser mais potente do que o ibuprofeno, porque com menos dose eu alcancei 50% do efeito desejado. Entenderam isso aqui? Deu tudo certo? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa eu posso repetir. Digam aí que a gente já vai passar para a próxima parte. Opa. Ok. Então vamos lá, gente. A última parte, tá? Eu falei para vocês que a terceira e a quarta se somam, porque a gente vai falar de um tema só. Então aqui é falando sobre agonistas e antagonistas, tá? Primeiro, o que são drogas agonistas? São drogas que vão se ligar a um receptor e vão produzir uma resposta biológica. Então, o agonista tem resposta. É tipo aquela música, né, que diz é, que é mensagem, resposta não enviada é resposta. Então, não interessa qual seja o agonista, ele vai produzir uma resposta. E isso vai depender, como eu falei para vocês lá atrás, na teoria da ocupação dos receptores, com quantos mais receptores ele interagir. Então, a dose vai ser baseada na concentração, ou o agonista, a resposta dele vai ser baseada na concentração ou na dose que eu der, que ele se liga a mais receptores. Eles podem ser totais ou plenos, parciais ou inversos. Por outro lado, os antagonistas, eles não produzem resposta, então a atividade intrínseca deles é nula. Um antagonista sozinho, ligado no receptor, não vai fazer nada. Ele precisa que haja um agonista simultaneamente com ele, para que ele possa agir de forma nula, vamos dizer assim, e reduzir o efeito do agonista. Mas ele sozinho, ele não tem efeito nenhum, certo? E aí os antagonistas podem ser competitivos, não competitivos, alostéricos ou químico-fisiológicos. E aqui a gente vai falar de novo basicamente a mesma coisa. Então, a droga A, que é um agonista, vai se ligar no receptor e vai ativar o receptor, vai ter uma resposta. Já o antagonista se liga no receptor e ele não ativa o receptor, então ele não vai ter resposta. Sempre tem que ficar na mente isso. Por quê? E os tipos, né? E esses tipos aqui também. Porque já aconteceu da doutora Alana misturar, dizer antagonista total, antagonista parcial. Então, a gente precisa saber o que é que produz resposta e quais são os tipos deles para não cair em pegadinha, tá? E agora vamos para os tipos. Os agonistas totais ou plenos, eles são aqueles que vão ativar o receptor e vão produzir uma eficácia máxima. Então, ele é muito parecido, ele realmente vai mimetizar a resposta da nossa molécula endógena. E ele vai ter uma eficácia máxima. Esse é o agonista total ou pleno. Já o parcial, ele vai ativar o receptor, mas ele não vai alcançar uma eficácia máxima. Isso por conta dele mesmo, certo? Porque esse fármaco é assim, ele é um agonista parcial. Ainda que ele se ligue a 100% dos receptores, ó, mesmo que ele ocupe todos os receptores, ele não vai conseguir produzir a eficácia máxima, certo? Por conta disso, um agonista parcial, ele pode atuar como um antagonista de um agonista total ou pleno. Como assim? Eu tenho todos os receptores encharcados com esse total, então eu estou na eficácia máxima. E aí eu administro uma medicação que é um agonista parcial. Ele vai tirar de alguns receptores o agonista total, vai ficar lá e a resposta dele não é máxima, é submáxima. Então, ele vai acabar baixando a eficácia daquele fármaco, baixando o efeito farmacológico daquele fármaco no corpo do paciente. Então, a gente tem que lembrar que o parcial, ele pode atuar como um antagonista do agonista total. E os agonistas inversos? Quando eu digo que o agonista produz resposta, é mais por esse inverso aqui. Porque o efeito do inverso, ele é produzir uma resposta menor do que zero. Então, ele vai produzir uma coisa meio que contrária. Ele vai ter um efeito farmacológico oposto dos agonistas, mas é uma resposta. Tá? A gente vai ver aqui no gráfico. Tá muito pequeno para vocês, se vocês não conseguem ver. Acho que eu consigo dar um zoom. Tá
ótimo. Tá ótimo, eu posso diminuir o zoom? Dá para ver sim. Tá, vamos lá, então. Ó, aqui, nesse gráfico, eu tô vendo o agonista total. Ele tá lá no seu efeito máximo. Então, o agonista total vai provocar a ativação total dos receptores e vai ter a melhor resposta. Já o agonista parcial, ele está aqui na sua eficácia submáxima, né? Ainda que ele ocupe 100% dos receptores, ele não tem eficácia máxima. E aí, por isso, ele pode provocar uma diminuição de um agonista total, se eles forem utilizados simultaneamente, trazendo essa eficácia aqui um pouquinho mais para baixo, porque ele vai meio que competir com o agonista total pelos receptores. Então, como ele tem uma resposta submáxima, vai puxar um pouquinho para a sardinha dele. E o agonista inverso, ele também produz resposta, mas a resposta dele, ó, tá para baixo aqui. Então, o agonista inverso... Ai, peraí. Deixa eu juntar neutralona aqui. Pronto. Então, aqui, ele produz efeito, mas ele é meio que abaixo de zero, sub-zero. Então, as classes, lembrando dos agonistas, total, pleno, parcial e inverso. Cuidado para não misturar na hora da questão. Tudo bem sobre os agonistas, vamos agora para os antagonistas. Qualquer coisa a gente pode abrir o microfone e perguntar, tá? Os antagonistas, como a gente falou lá naquele slidezinho no começo deles, ele pode ser competitivo, não competitivo, alostérico ou fisiológico, tá? Os competitivos, o que são os antagonistas competitivos? Eles vão impedir que o agonista se ligue ao receptor, ele vai entrar aqui no sítio de ligação do receptor, e o agonista vai tentar vir e não vai dar. Só que o competitivo, ele é competitivo, ele compete, então ele pode perder. Então, à medida que eu aumento a dose de um agonista, vem mais agonista, mais, aí ele pega e diz, sai daqui, antagonista. E ele consegue se ligar. Então, ele é reversível. Ele se liga naquele sítio, mas dependendo da dose ou da concentração de um agonista que eu colocar, eles conseguem ter força para expulsar ele. E o que isso vai fazer? Em vez de eu ter uma curva em que eu dou X dose e ele produz 50% do efeito, junto com o antagonista, eu vou ter que dar X vezes 5 doses para conseguir tirar ele de lá. Então, ele vai mover a curva para a direita. Ele vai deslocar a curva dose-resposta para a direita. A gente vai ver já isso na curva e vai ficar mais claro para vocês. Por outro lado, não competitivo, ele não compete. Ele é dele ali, aquele espaço. Ele se liga de um modo tão covalente que ele não sai. Ele é independente da dose de um agonista que queira tirar ele. Tá? Então, o antagonista não competitivo, ele se fixa aquele receptor e assim ele vai reduzir o número de receptores disponíveis para um agonista se ligar. Então, ele é irreversível, não competitivo, não compete. Ele é dele e pronto. Aqui, na curva, a gente vai conseguir ver, ó, esse aqui é o fármaco isolado, então ele precisa dessa concentração de fármaco aqui, dessa dose, para produzir 50% do seu efeito. Quando eu ligo ele num antagonista competitivo, aquele que compete, por isso ele pode perder, eu vou precisar aumentar a dose dele, dessa dose aqui para essa dose aqui, para que ele consiga produzir os efeitos. Por quê? Porque aumentando a dose do agonista, eles vão conseguir tirar o antagonista competitivo do receptor e se ligar e produzir seu efeito. Já quando eu uso um fármaco junto com um antagonista não competitivo, à medida que esse antagonista não competitivo ocupa o sítio de ligação, ele não vai sair mais. E aí, o que ele vai fazer com o meu fármaco? Ele vai baixar a minha eficácia. Porque independe da dose que eu der, ele não vai sair. Então, o que a gente vê com isso? Os antagonistas competitivos diminuem a potência. Eu preciso de mais dose para conseguir aquela mesma potência. Já os antagonistas não competitivos, eles vão diminuir a eficácia. Então, isso aqui também pode ser objeto de questão que ela cobra para vocês. Tudo certo? Acho que sim. Vamos em frente, então. Repete, por favor. Repito, claro.
A gente está falando aqui sobre os antagonistas competitivos e não competitivos. Os antagonistas competitivos, eles competem, então eles podem perder. Eles podem perder como? Ele está lá ligado no sítio do receptor, ocupando aquele espaço, certo? Ele está aqui ocupando o espaço. Só que à medida que eu aumento a dose dos agonistas, eles conseguem juntos, vamos dizer assim, deslocar esse antagonista do receptor. E aí o receptor volta a ficar livre, vamos dizer, para o agonista se ligar lá e produzir o seu efeito farmacológico. Então, com o aumento da dose de agonista, eu consigo tirar o antagonista competitivo do sítio, me ligar e produzir meu efeito farmacológico. Então, o negócio que o antagonista quer é diminuir ou tirar o efeito de um agonista. Vamos dizer, se a gente der uma medicação e a medicação está causando um efeito muito tóxico no paciente, eu preciso usar como uma espécie de antídoto, eu vou usar um antagonista para que ele ocupe os sítios lá no receptor e não deixe que o agonista se ligue e assim diminua aquela resposta farmacológica, certo? Isso é o agonista competitivo, ele compete, então ele pode perder. Se eu aumentar a dose do agonista, eu consigo tirar ele do receptor e fazer ali o meu efeito. Já o não competitivo, ele se liga de uma forma covalente, ou seja, uma ligação forte. A gente tem que lembrar disso aqui, por exemplo, das plaquetas. De um paciente que toma AS, que é um antiagregante plaquetário, o paciente toma AS, o AS se liga de forma irreversível às plaquetas. Tanto que quando uma pessoa vai fazer um procedimento eletivo, um procedimento marcado, né, agendado, que não é de urgência, os médicos pedem para que ele pare de tomar o AS com 7 dias, porque ele vai se ligar na plaqueta de certa forma que ele não vai sair até a plaqueta morrer. Então, assim, toda célula, ela nasce, se divide, fica senescente e morre. Da mesma forma a plaqueta. Então, a plaqueta, aquela plaqueta ali específica que está com o sítio ocupado por um antagonista não competitivo do AS, ela só vai se desfazer dele quando ela morrer e outra foi criada. Então, ela é uma ligação muito forte. Deixa eu ver aqui a pergunta que foi feita no chat. Lília, eu te perguntei aí no chat, deixa eu tirar só uma dúvida. O Diga. antagonista não competitivo, ele é pior, né? Porque ele se liga em outro canto, não é no sítio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele se ligando em outro canto que não é no sítio, impede que o agonista se ligue nesse sítio, porque teoricamente é em outro canto. Ele deforma esse sítio? Acontece alguma coisa assim? Não, aqui a gente ainda está falando do mesmo sítio. Eu vou chegar lá no alostérico, que é esse que tu está falando aí, que ele se liga no outro sítio. Então não competitivo, ele se liga no mesmo sítio, né? Esse aqui a gente está falando do mesmo sítio, certo? Vai ter um outro também não competitivo, que ele vai se ligar nesse sítio alostérico aqui, que é aqui do lado, mas não é esse ainda. Então, a gente precisa saber que o antagonista, ele pode ser naquele mesmo sítio, no sítio de ativação do agonista, ele pode ser competitivo e não competitivo, e além desses dois, a gente vai ter o que se liga aqui no alostérico, que aí são cenas dos próximos slides, que tu já desvendou, que ele também vai ter uma ligação forte o suficiente para não se separar. Entendi. Então, nesses dois é melhor ser não competitivo, no caso, né? Se você for Depende da comparar os resposta dois. farmacológica que tu está buscando, né? Se tu quiser que realmente aquele fármaco não saia dali, não desocupe o receptor, aí tu vai para o não competitivo. A gente não tem como dizer assim, esse é melhor do que esse, porque depende muito da clínica, né? O que a gente está tentando curar, o que a gente está tentando melhorar para o paciente, entendeu? Obrigada. Por nada. Vamos ver aqui. Vocês entenderam esse gráfico? Então, o antagonista competitivo, ele compete, ele pode perder o receptor desde que a gente aumente a dose do agonista. Já o antagonista não competitivo, ele não sai de lá, independente da dose, e aí, por isso, ele faz a diminuir a eficácia do meu agonista. Agora a gente chegou nos antagonistas alostéricos, e foi isso aí que já foi dado um spoiler. Aí ele vai se fixar num lugar no receptor, mas é diferente do lugar de ligação do agonista. E por que ele vai atuar como um antagonista? Porque ele se liga aqui do lado e ele inativa o receptor. Então, mesmo que um agonista se ligue aqui no sítio normal, esse receptor está inativado. Então, não adianta de nada. O antagonista alostérico,
ligado no sítio alostérico aqui, que não é o sítio de ligação do agonista, ele anula, vamos dizer aqui, esse receptor. E ele tem um comportamento também não competitivo, que a gente viu lá atrás, ele não sai daqui. Então, esse receptor aqui vai precisar morrer com essa célula para que outra célula seja criada, entendeu? Venha da divisão de outras células e possa voltar a ser um receptor ativo, certo? Então, a gente viu competitivo, que compete pode perder dependendo do aumento na dose, não competitivo, que não sai de lá, isso no que diz respeito ao sítio mesmo, local de ligação, e o alostérico, que ele se liga em outra parte do receptor, em outro sítio, mas ele anula ali, ele desliga o receptor e impede a atuação do agonista. E, por fim, tem esse antagonista fisiológico. Ele é diferente, porque ele não vai ocupar um sítio de ligação e impedir que um agonista se ligue. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai atuar em receptores diferentes e ele vai atuar como se fosse diminuindo uma resposta fisiológica, uma resposta endógena, que eu quero dizer, de dentro do nosso corpo. Um exemplo aqui que ela falou é de um hipertireoidismo. Então, o que o hipertireoidismo faz? O hipertireoidismo é uma disfunção da nossa tireoide, na qual ela produz excessivamente o hormônio da tireoide. Isso pode causar um aumento do metabolismo basal, a pessoa vai emagrecer, vai ficar com o metabolismo mais rápido, vai ter taquicardia, tem vários efeitos do hipertireoidismo. Então, esse antagonista fisiológico, ele é um medicamento que a gente vai administrar e que ele vai entrar lá no receptor, por exemplo, do coração e reverte uma taquicardia decorrente do aumento do hormônio tireoidiano. Então, ele não está competindo com uma coisa, é uma questão fisiológica. Ele não vai competir com outro fármaco agonista. Tudo bem, pessoal? Isso aqui, pode repetir aquela parte do agonista parcial. Ao substituir o agonista total, posso demais. Vamos aqui. É isso aqui, né? Pronto. Voltando um pouquinho aos agonistas, para tirar aqui a dúvida da Tarsila. Os agonistas, eles podem ser totais, ou seja, eles vão ter a resposta máxima. Parcial, vão ter uma resposta submáxima, ainda que se ligue a 100% dos receptores. E aí, ele vai funcionar, o agonista parcial, ele vai funcionar como uma espécie de antagonista do agonista total. Por quê? Porque ele vai se ligar a sítios, vai impedir que o agonista total se ligue àqueles sítios, e com isso ele vai diminuir a eficácia dele. Então, quando eles são usados simultaneamente, esse aqui vai ocupar receptores que poderiam estar ocupados por este, e aí vai diminuir, é como se a resposta pudesse ficar entre eles dois, como se o agonista parcial pudesse puxar um pouquinho da sardinha para cá e deixar o total com uma eficácia menor. Entendeu, Tarsila? Dá um feedback. Por nada. Aí estão pedindo também para repetir o fisiológico e o alostérico. Quando a gente fala em alostérico, a gente está falando de antagonista, tá? A gente não está falando mais de agonista, então a gente não está buscando uma resposta, a gente está buscando uma inibição de resposta, vamos dizer assim, uma diminuição da resposta, né? Então, o antagonista alostérico, ele vai se ligar a um sítio alostérico, ou seja, um local diferente do sítio de ligação comum. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o sítio de ligação, que um agonista se ligando aqui produziria uma resposta farmacológica. E esse sítio aqui com a bolinha amarela é o chamado de sítio alostérico, ou local alostérico. Que o fármaco antagonista alostérico, ele vai se ligar aqui e ele vai ter um comportamento não competitivo. Ou seja, ele não sai nem a pau e ele vai inativar esse receptor. Então, ele se ligando, fármaco antagonista alostérico, se ligando nesse receptor, ele desliga o receptor. Então, ainda que este receptor receba um agonista, ele não vai produzir resposta farmacológica nenhuma,
porque o receptor está desligado. E como eles têm comportamentos não competitivos, eles vão seguir assim, ainda que se aumente a dose do agonista, não interessa. Ele está desligado e pronto. Deu certo? Beleza, Emanuel, de nada. Aí pediu para repetir também o fisiológico, né? Deixa eu ir por ordem aqui. O fisiológico é para a gente entender, assim, ele não vai competir por um sítio de ligação com um fármaco agonista, tá? O fisiológico, ele vai atuar em receptores diferentes, mas eles vão reverter efeitos que são funcionalmente, quando ele diz aqui áudio de um agonista, é áudio de uma substância endógena que está causando ali um efeito, eu vou me ligar em outro receptor. Eu não estou competindo com o agonista pelo receptor e assim diminuindo a ação dele. Eu estou indo para outro receptor, e lá nesse outro receptor eu inativo ele, eu faço alguma coisa, e assim eu diminuo aquela resposta que o corpo está passando. Tá? O exemplo era um tratamento de hipertireoidismo. Então, era um paciente que estava com muito T4, estava com muito hormônio de tireoide, e aí ele, com esse antagonista fisiológico, conseguiu diminuir um dos efeitos, então ele não foi nem atrás de corrigir o hipertireoidismo, ele não foi nem lá na tireoide para dizer, tireoide, diminui aí a produção de T4, não foi isso. Ele foi diminuir um efeito de uma taquicardia que aconteceu naquele paciente em decorrência do hipertireoidismo. Então, é uma coisa fisiológica, realmente, a gente tem que pensar que o antagonista fisiológico, ele é para combater uma questão fisiológica, e não competindo por sítio de ligação. Certo? Beleza. Beleza, Júlia. A Marieta perguntou, isso também acontece com o inverso parcial? Ixi, Marieta, isso o quê? Bota aí, se quiser abrir o microfone para perguntar. Oi, é porque teve um slide anterior que você falou que quando é o total e o parcial puxa a sardinha para ele, ou seja, fica menos, acho que o efeito diminui. Aí eu perguntei, entre o parcial e o inverso, no caso, o inverso puxa também a sardinha para ele? Ou seja, sempre o menor prevalece? É uma boa pergunta, sabia? É uma ótima pergunta. Vou perguntar para a Alana, para saber se ela sabe tirar essa nossa dúvida, porque onde eu li, nos livros que eu li, ele só comparava parcial e total. Ele não comparava inverso. Mas é algo que faz sentido, né? Então eu vou perguntar para ela e aí eu retorno para vocês. Tá bem? Tá bom? Obrigada, tá ótimo. Por nada, amor. Gente, aí, ficou alguma dúvida dessa revisão? Porque a gente agora vai para questões de provas antigas, que a gente também pode discutir nas questões, obviamente, vamos discutir, mas eu queria saber se até aqui tá tudo bem. Lilian, aqui Diga. a Igra, eu não entendi direito. Fisiológico, tu pode repetir? Posso sim, amor. Ó, os antagonistas, eles podem ser competitivos, não competitivos, alostéricos e fisiológicos. Os três primeiros, competitivo, não competitivo e alostérico, a gente vai estar falando sobre ocupar um sítio de ligação, que pode ser o sítio da ativação e pode ser um sítio extra, que é o alostérico, mas é daquele mesmo receptor que receberia um agonista para produzir uma resposta farmacológica. Então, ele meio que ocupa o espaço para que o agonista não consiga produzir a resposta farmacológica, tá? Já o fisiológico, ele vai ocupar um espaço em um outro receptor. Ele não vai estar competindo ali por aquela entradinha naquele receptor. Ele vai ocupar um espaço em um outro receptor e vai produzir um efeitozinho ali, que na verdade não é produzir efeito, né? É como se fosse mascarar algum efeito ou reduzir algo endógeno que está lá no funcionamento fisiológico do nosso corpo. Então, nesse caso desse paciente, o próprio paciente produzia mais hormônio de tireoide, e aí, com o antagonista fisiológico, que se ligava lá no coração para diminuir um efeito do hipertireoidismo naquele coração. Tá? Não era, ele não competia com nenhum agonista,
Ele ia lá realmente para reverter uma questão fisiológica do corpo. Deu bom? Aham, tá certo. Obrigada. Por nada. Então, vamos lá. A Nayana está pedindo para repetir o agonista inverso. Nayana, o agonista inverso, como ele é um agonista, ele vai produzir uma resposta, né? Ele vai se ligar no receptor e vai produzir uma resposta. Então, a resposta que ele vai produzir é uma resposta como se fosse assim, oposta ao dos agonistas. O que se propõe um fármaco agonista inverso é produzir algo contrário. A doutora Alana até falou na aula como se fosse assim, se o fármaco agonista manda escrever, o fármaco agonista inverso manda apagar. É como se ele fosse fazer uma coisa diferente. Então, um agonista total manda secretar, sei lá, lágrima. O agonista inverso, ele ia mandar secar o ducto que produz a lágrima. Então, a resposta dele é como se fosse sub-zero, é como se fosse uma resposta contrária à resposta que o agonista total e parcial se propõe. Entendeu? Eu estou esperando o feedback, mas tu me diz aí enquanto a gente segue para as questões, tá? Eu vou ler com vocês, só para a gente unificar o tempo de leitura, mas vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Na farmacoterapia realizada de forma segura e eficaz, as características e propriedades químicas, biológicas e farmacológicas responsáveis pela atividade biológica de uma droga devem ser conhecidas. Nesse cenário, é importante compararmos a atividade biológica entre fármacos para melhor escolha terapêutica. Se observarmos um fármaco X, que é um fármaco X, possui maior atividade biológica por equivalente de dose em comparação ao fármaco Y, é correto afirmar que, então, maior atividade biológica por equivalente de dose. Eu dei a mesma dose para os dois, mas eu tive mais resposta de um, ou seja, eu alcancei 50% da resposta máxima de um, e do outro, com essa mesma dose, eu ainda não alcancei 50%. Então, o que eu estou falando aqui? Vou dar alguns segundos para vocês responderem. Só a Tarsila que vai responder. Ah, tá aqui, me responder. Tá dando um pouquinho de divergência, né? Mas vamos responder juntos, tá certo? A resposta certa é o item B, tá? O fármaco X é mais potente do que o fármaco Y. Por quê que ele é mais potente, Lida? Porque eu tô imaginando que para o fármaco X, uma dose, que essa mesma dose aqui que eu dei, é bastante, é suficiente para eu alcançar 50% do efeito. Já o fármaco Y, eu vou precisar de mais dose para produzir o mesmo efeito. Então, eu estou analisando dose, eu estou falando de potência, tá? É naquela curvinha, nessa curvinha aqui, ó. A dose, eu tenho essa concentração aqui de fármaco para 50%. Já para esse outro aqui, com essa mesma dose, ele não alcançou 50%. Então, eu vou precisar de mais dose para que Lili, ele... Diga. licença, mas no enunciado ele não tá falando por equivalente de dose? E, Isso, tipo, ele está imaginando que ele submeteu os dois medicamentos à mesma dose. Para um, ele alcançou 50% da resposta. Para outro, ainda não. Para outro, ele vai precisar de mais dose para alcançar. Entendeu? tá bom, agora que eu entendi a lógica. Obrigada. Quando é que ela vai perguntar, por exemplo, licença, quando é que ela vai perguntar quando é que é mais eficaz? Quando falar em eficácia, a gente vai olhar para quê? Para a vai ter que resposta olhar. máxima? Isso, eficácia máxima. Aí a gente vai estar analisando esses aqui, ó. A eficácia deles vai ser diferente. Entendeu? Uma coisa é a gente analisar essa eficácia aqui, ó. Esse aqui, a eficácia máxima dele é 100. Já esse aqui, a eficácia máxima dele é 50. Ele tá aqui na... Eu tô fazendo aqui uma linha de uma régua, né?
do 50 para cá, certo? Quando a gente fala em eficácia, a gente vê isso aqui. E quando a gente fala em potência, a gente vê isso aqui, a dose. Ó, quando eu falo em potência, eu vejo isso aqui. Em eficácia, eu vejo isso aqui. Esse fármaco aqui é mais eficaz do que esse fármaco, porque ele produz mais efeito do que esse que produz menos efeito. Certo? Tá, obrigada. Licença, desculpa. Eu falei que eu entendi, mas na verdade eu me perdi de novo. Porque é o seguinte, quando tu mostrou aquele gráfico, foi que eu fiquei confusa de novo. Porque é o seguinte, ele tá dando a mesma dose, pelo que eu entendi, ele tá dando a mesma dose do fármaco X e fármaco Y, vamos supor 50 miligramas. E aí o fármaco X tá tendo uma resposta maior do que o fármaco Y. Isso, Então, exatamente. então o fármaco X seria mais eficaz, não? Porque quando eu vou olhar para Não, eu já me perdi, não tô mais entendendo. Mulher, quando ele falar em dose, ele não tá falando em eficácia. Pronto, a dica é essa. Sempre Mas que eu ele fala também em entendi dose, assim. Também entendi assim, que tipo assim, como era a mesma dose, tipo, tá 3, a dose é 3. A minha dose é 3, a outra dose é 3 também. Meu gráfico no X está estático no 3. Aí eu vou ter que olhar agora pro Y, né? Não? Aí é no caso a eficácia. não, porque tu vai ter que andar um pouquinho mais para a direita, para uma dose maior conseguir o mesmo efeito. A gente está comparando as doses aqui, né? É como se fosse assim, a dose para alcançar 50% do efeito. Vamos lá voltar no que a gente falou sobre potência. Ó, a potência, ela é a concentração ou a dose necessária para produzir 50% do efeito máximo. Então, aqui, ó, se eu dei 3 ml, vamos dizer, 3 miligramas por quilo. Aqui, para esse fármaco, eu alcancei a resposta. Agora, para o fármaco Y, eu dei a mesma dose, 3, mas ele não alcançou a mesma resposta. Eu vou precisar aumentar a dose para que ele alcance a mesma resposta. Então, eu estou falando aqui de dose. Quanto que eu vou precisar submeter esse paciente a tal dose para poder ter o mesmo 50% do efeito? Quando a gente fala em eficácia, a gente quer saber o quanto ele pode alcançar. Tá? Esse fármaco ele pode alcançar 100% dos receptores e com isso ter uma resposta máxima? Pode. Esse fármaco pode, mesmo que ocupe 100% dos receptores, ele vai fazer uma resposta máxima? Não. Então, eu estou falando sobre o que é que ele me entrega. Ele me entrega uma resposta máxima ou ele me entrega uma resposta parcial? Né? Aí a gente vai lá para os agonistas total e parcial. O agonista total, ele vai te entregar a resposta máxima, a eficácia máxima. O agonista parcial vai te entregar uma resposta submáxima. Isso é o que eu estou falando de eficácia. Ele me entrega o que a título de efeito. Agora, quando eu falo em dose, eu preciso de X dose para alcançar 50% do máximo. Aí eu vou falar em dose. Sempre que a questão mencionar dose, ele está falando de potência. Quando ele está falando em efeito, aí ele está falando em eficácia. Ó, nesse exemplo aqui que eu citei, ó. Exatamente aqui, ó. 10 miligramas de naproxeno produzem a mesma resposta analgésica que 100 miligramas de ibuprofeno. Vamos dizer que eu dei 10 miligramas de naproxeno e 10 miligramas de ibuprofeno. 10 miligramas de naproxeno eu consegui a resposta analgésica, mas com 10 de ibuprofeno eu não consegui. Então, esse aqui é mais potente do que esse, porque para esse conseguir esse efeito aqui, eu vou precisar aumentar a dose, então eu vou precisar deslocar a curva para cá, aumentar a dose, para que ele produza o mesmo efeito. Não, eu entendi, assim, essa explicação toda eu entendi, só que quando você vai para a questão e você lê o enunciado, não compacta bem, entendeu? É só isso. Mas eu acho que é os problemas que a gente tem das questões, né, Cristo? É, mulher, isso, unicristos, né? A gente está sujeito. Mas tentem ver as questões, gente, com o máximo de calma. É o que eu posso dizer é isso, porque às vezes a gente sabe, tipo, vocês já entenderam o que é. Mas quando a gente lê, a gente acaba sendo levado ao erro, entendeu? Então é só ler com calma. Aqui ele fala, um fármaco X possui maior atividade por equivalente de dose em comparação ao fármaco Y. Então, com a mesma dose, ele consegue mais efeito. Para o Y, eu vou precisar aumentar a dose.
Então, o X, ele vai ser mais potente do que o Y. Beleza? Diz aí, Maria Clara, pode dizer. Oi, eu não sei, eu entendi mais ou menos sua explicação, mas para mim fica meio ambíguo, porque assim ele não teria a potência diferente, a eficácia também. Não, ambos podem alcançar a mesma eficácia. Vamos dizer que eu só preciso aumentar a dose dele, mas ele vai me entregar aquela mesma pancada ali dos 100. Desculpa te interromper. Assim, eles podem ter a mesma eficácia, mas na questão eles estão com a eficácia diferente. Pelo que a questão. Não, é porque ele não diz quanto de dose ele precisa para ele alcançar essa eficácia toda. Ele só diz que com essa dose ele não alcançou, mas ele não diz se ele vai ou não alcançar. Esse aqui, esse fármaco B, ele precisou de mais dose, Não, mas ele teve não a tô mesma eficácia. a eficácia vai ser a mesma. Eu tô dizendo que ela também vai ser. A do X também vai ser maior do que a do Y, não? Não, é isso que eu tô tentando explicar. Para o fármaco X, vamos considerar o A, o X e esse aqui o Y, tá? Para o fármaco X, nessa dose aqui, eu alcancei o efeito. Já para o Y, não. Mas aqui eu não estou avaliando se eles vão me entregar 100% da máxima. Eu só estou avaliando que ele conseguiu um efeito. Quando ela vai falar em eficácia, aí é que ela vai aqui dizer, ó, eles vão entregar o mesmo efeito farmacológico. 100% do efeito, a resposta máxima. Aí isso aqui é a eficácia. Ó, vamos voltar aqui para a questão para a gente ver. Eu acho até, gente, que a gente está quebrando muita cabeça com essa questão. Tem outras que a gente pode falar sobre esse mesmo assunto. Ó. O fármaco X possui mais atividade biológica, ele não está falando que foi a atividade biológica máxima. Então, eu também nem sei qual é a eficácia do X. Ele só está dizendo que ele produziu mais atividade do que o Y comparado nessa mesma dose. Então, eu nem sei se o X também é um fármaco, vamos dizer, um agonista total. Ele vai me entregar a eficácia máxima. Eu só sei que com essa dose aqui, ele me entregou mais atividade biológica do que o Y. E é por Mas isso que ele é mais potente. preciso saber quanto foi a eficácia do X, tá? A questão tá dizendo que a eficácia dele foi maior do que a do Y. Não, Ele claro, produziu ele está dizendo. lógica. Oh, ele está dizendo que ele me deu mais atividade biológica do que o Y, mas ele não está falando que foi a máxima. Quando a gente fala em máxima, ele usa esse Emax aqui, ó. Ah, diminui a eficácia máxima. Quando ele quer falar em máxima, ele realmente usa o nome máximo. Ele não só fala em atividade, não. Entendeu? Assim, nos livros que eu li, né? Mas vamos ver aqui nas próximas questões que vai ter o mesmo assunto que vai ter. E aí, se a gente continuar com dúvida, a gente vê uma outra forma de eu explicar para vocês. Ó, em pacientes com doenças cardiovasculares, o pindolol, tá tão pequeno aqui para mim, para vocês deve estar também, né? O pindolol, que exibe propriedades de agonista parcial adrenérgico, pode ter valor clínico em virtude da resposta intermediária que produz, pois inibe, de modo efetivo, os aumentos potencialmente perigosos da frequência cardíaca e da pressão arterial, que de outro modo poderiam ocorrer com a estimulação simpática. Aqui ele floreou, né? Floreou, mas o que é importante para a gente saber que ele já está dizendo que ele é um agonista parcial. Ou seja, ele sendo um agonista parcial é aquele que entrega a resposta submáxima, ele não consegue entregar a resposta máxima, ainda que ele se ligue a 100% dos receptores. Diante disso, analise o gráfico abaixo, que apresenta uma curva dose-resposta de fármacos que se liga a receptores adrenérgicos. E aí ele vai trazer aqui algumas alternativas, e eu vou deixar vocês lerem um pedaço.
Pronto, as meninas arrasaram aí. O Vitor também. Isso mesmo, gente, é o item D, tá? Aí vamos perseguir cada um aqui, pra gente ver cada um o que quer dizer. Ó, o item D diz o quê? Que a curva C, ela representa o pindolol que consegue se ligar e provocar um efeito biológico, mas não com o máximo de eficácia possível. Desculpa, acho que eu até cortei aqui. Mas é exatamente isso, ele não é um agonista parcial, então ele vai se ligar, mas ele vai ter uma resposta submáxima. Esses dois aqui, ambos estão no 100, então a eficácia deles é a máxima e é a mesma. Eles são igualmente eficazes, tá? Aí vamos ver, a curva B, o item E, né? A curva B representa o agonista na presença de antagonista competitivo, o que representa uma perda de eficácia. Ele perdeu a eficácia, esse B? Esse B tá no 100, né? Então ele não perdeu eficácia nenhuma. A eficácia dele tá plena, total. O que que ele perdeu? Potência. Por quê? Ele precisou de mais dose para produzir 50% do efeito do que o A. Mas só isso. Ele não perdeu eficácia, ele tá igual ao A. Mesma eficácia. A curva C representa o agonista, item C, né? Eu tô indo de baixo para cima. A curva C representa o agonista na presença de um antagonista competitivo reversível. A curva C representa um agonista na presença do antagonista competitivo reversível. O que que o agonista competitivo reversível faz? O agonista competitivo, ele compete. Então, ele pode perder. Então, se eu aumentar a dose dele, do agonista, ele vai sair do sítio de ligação e vai permitir que o agonista se ligue. Então, o que que eu vou fazer com a curva dose-resposta desse? Eu vou continuar tendo resposta, mas eu vou precisar de mais dose. Então, ele não vai diminuir a eficácia, ele vai diminuir a potência, ele vai puxar a curva para a direita, eu vou precisar de mais dose para conseguir o mesmo efeito. Então, também não é assim. Na B, a curva B representa o agonista na presença de antagonistas de receptores de sítio alostérico. A B, se fosse na presença de receptor de sítio alostérico, o receptor ia ficar inativo e ele não ia produzir nenhum efeito. Então, ele está aqui super produzindo seus efeitos. Em 100 também não é. E o item A, curva A, representa o fármaco, esse pindolol, né? E A representa o fármaco que seria a adrenalina. Tá bem erradinho esse item A, né? Que atua como um agonista parcial. Se ele fosse agonista parcial, ele não teria 100% do efeito, tá? O agonista parcial, ele dá um efeito submáximo. Então, o efeito dele, ainda que ele ocupe 100% dos receptores, o agonista parcial não consegue entregar 100%, certo? Ei, Diga. a gente vai passar o C para o paciente por causa que ele tem problemas, esses problemas de saúde, né? A ideia aqui do cabeçalho é essa. Ele vai dar um fármaco que tem uma propriedade agonista parcial para diminuir ataque cardíaco, acho, não é isso? Diminuir, evitar os picos de frequência cardíaca alta, de pressão alta. Certo. Pronto, era só para confirmar isso. Mas a B e a C eu não entendi muito bem, os itens. O B e o C, os itens. Certo, o B e o C dá a resposta aqui, né? É, Tá, a curva B representa um agonista na presença de um antagonista de receptor de sítio alostérico. Lembra que se a gente usar um antagonista de sítio alostérico, ele vai ocupar o sítio diferente do sítio de ligação do fármaco agonista. Aqui, ó, ele vai ocupar essa bolinha e ele vai inativar, desligar esse receptor. Então, o receptor, mesmo que receba um agonista, não vai produzir efeito nenhum. Então, ele não conseguiria ser, o B não conseguiria ser esse fármaco agonista na presença de um antagonista alostérico, porque senão ele não estaria no efeito máximo. Concorda? Os receptores estariam cheios de antagonistas alostéricos, então os receptores estariam inativados, e a presença do agonista lá não ia fazer diferença, ele não ia conseguir produzir esse efeito dele. Entendeu? Agora, entendi. E o C? você, cadê? O C diz, a curva C representa o agonista na presença de um antagonista competitivo reversível.
Se ele fosse competitivo reversível, ele poderia aumentar a dose do agonista e tirar o competitivo do sítio. Então, o competitivo, ele é aquele que compete, então ele pode perder. Ele tá lá no sítio, mas se eu aumentar a dose do agonista, eu tiro ele daqui e o agonista vai, se liga e produz o seu efeito. Ou seja, o antagonista competitivo, o que ele vai fazer é puxar a curva para a direita. Porque se eu aumentar a dose do agonista, eu vou conseguir produzir o efeito. Então, ele não vai mexer na eficácia, ele vai continuar entregando 100. Ele só vai demorar mais, vamos dizer assim, dependendo da dose, vou ter que dar uma dose maior para poder tirar ele lá do sítio. Então, aqui, quando ele diz a curva C, seria certa se a C fosse bem autona, porque ela estaria produzindo todos os seus efeitos. Só ia ter precisado aumentar a sua dose. E aqui não é o caso, a C não tem a mesma eficácia da B. A C aqui tem a eficácia 40, e a B e a A tem a eficácia 100. Obrigada, viu? Deu certo, Isabel? Deu, obrigada. Por nada. Bora lá para mais uma. Isso aqui, gente, é a cara de cair, viu? Por isso que eu digo assim, essas questões de farmácia, se der para dar uma atençãozinha a mais na leitura, porque pode ser que o começo fique confuso, mas na hora que vocês lerem, vocês vão saber. A figura a seguir mostra mudanças em curvas de efeito e de concentração do agonista produzidos por um antagonista competitivo ou por um antagonista irreversível, bem como suas consequências. Então, o que o antagonista competitivo é? Ele é competitivo, então ele compete, ele pode perder. Se eu aumentar a dose do agonista, ele vai puxar a curva para a direita, mas o agonista vai continuar fazendo seu efeito, porque ele vai ser capaz de tirar aquele antagonista dali do sítio e se ligar. Já o antagonista irreversível, ele se liga até a morte, não solta nem a pau, então ele mexe com a eficácia do fármaco. A eficácia vai diminuir. De acordo com as informações apresentadas na imagem, analise. 1. Na presença de um antagonista competitivo, concentrações mais altas do agonista são necessárias à produção de um dado efeito. 2. Como o antagonismo é competitivo, a presença do antagonista aumenta a concentração necessária de agonista para um dado grau de resposta. E assim, a curva de concentração e efeito do agonista é desviada para a direita. 3. Concentrações ainda mais altas do antagonista não competitivo reduzem o número de receptores disponíveis ao ponto de que a resposta máxima é diminuída. É correto que se afirma em... Não, tempinho. E tem aí. Isso mesmo, meninas. Arrasaram. Todos estão certos. Então, vocês já entenderam. Né? O antagonista competitivo, ele compete, ele pode perder. Então, se eu aumentar a concentração, se eu aumentar a dose do agonista, eu tiro ele ali do sítio, me ligo no sítio e produzo o meu efeito. Com isso, a minha curva dose-resposta vai ser puxada para a direita, porque eu vou precisar de mais dose do agonista para produzir aquele mesmo efeito. E aí, se eu aumentar mais ainda os antagonistas não competitivos, então todos aqueles sítios vão ficar com antagonistas que não saem nem a pau. Eu vou conseguir fazer um efeito se eu aumentar a dose do agonista? Não. Não adianta, porque eles não vão sair. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mexer com a eficácia, ele vai diminuir a resposta máxima. Quem foi que levantou a mão? Eu vou levantar a mão, Aline? Lilian, Fui eu. Pode falar primeiro, Aline. É porque, assim, o antagonista não competitivo, ele não usa o mesmo receptor, né? Assim? Então, se ele não usa o mesmo receptor do agonista, como é que ele vai diminuir o número de receptor do agonista? Porque eu tenho entendido que ele se liga, tipo, num sítio que não é o mesmo sítio de ligação do agonista, e o que ele vai fazer é bloquear a resposta. E não usar o mesmo receptor, diminuir o número de receptor. Por isso que eu não entendi esse item 3. Pronto, alinhando, né? Eu Sim. falei para vocês que os antagonistas, eles podem ser competitivos, não competitivos, alostéricos ou fisiológicos.
Quando eu falo em competitivos e não competitivos, eu estou falando do sítio de ligação que compete com o agonista. Sim. Então, esse sítio de ligação aqui, o primeiro aqui, mas foi esse aqui, então, como se fosse um livrinho aberto aqui, é o sítio que se liga ao agonista. Então, quando eu falo desse primeiro sítio aqui, ele pode ser competitivo, que ele compete e pode perder, se eu aumentar a dose do agonista, ou não competitivo, não sair nem a pau. Já o alostérico, ele vai ter também comportamento não competitivo. Então, vocês precisam ter atenção para não confundir isso. Ele também tem comportamento não competitivo, mas ele não se liga no sítio normal. Ele se liga no sítio alostérico, que é o da bolinha aqui, um sítio do lado. Quando o alostérico se liga nesse sítio, ele vai inativar esse receptor. É diferente do antagonista não competitivo do sítio mesmo que eu estou falando, do sítio de ligação que compete com o agonista, tá? Esse sítio aqui pode ser competitivo ou não competitivo. O alostérico, que é em outro sítio, ele também é não competitivo. Mas cuidado só para não confundir, tá, gente? É como se fosse o comportamento do antagonista alostérico. Ele se comporta como não competitivo, porque uma vez que ele desliga aquele receptor, o receptor está desligado forever. Certo? Então, no caso, se ela falasse antagonista não competitivo, então ele realmente vai reduzir o número de receptores disponíveis para o agonista conseguir fazer efeito, é isso? Perfeito. Se ele não mencionar a palavra alostérico, considerem como se ela está falando do sítio que compete lá com o agonista, tá? E aí ele pode ser competitivo de sair no aumento da dose, ou não competitivo de não sair nem a pau. E aí ele fazer diminuir a eficácia. Mas, Lili, na questão obrigada. do gráfico, o competitivo ele vai deslocar para a direita, né? E o não competitivo, como é que vai ficar o gráfico dele? Assim, perfeita pergunta. Assim, ele vai diminuir a eficácia. Ou ele é não competitivo, ele não sai nem a pau. Então, ele vai puxar a sardinha para ele, da mesma forma como aquele primeiro lá, que eu falei, o agonista parcial e o agonista total. O antagonista não competitivo, ele vai puxar para cá para baixo, porque ele vai ocupar os receptores e não vai permitir que esse agonista se ligue mais. Então, independente de eu aumentar a dose desse danadinho aqui, não importa, ele não vai produzir efeito, então a eficácia dele vai diminuir. Ele vai puxar a curva dose-resposta dele, vai diminuir de eficácia, diferente dessa outra, que vai diminuir aqui de potência. Tá certo, obrigada. Por nada, amor. Diga aí, Maria Clara. Lília, se no gráfico A, por acaso, eu aumentasse a dose quando o fármaco tivesse a dose aí da curva verde, eu poderia voltar a igualar a eficácia de antes, certo? Se eu Certo. aumentar a dose. Uhum. Mas Tá. lembra que a gente, quando fala em potência, essas coisas em aumentar a dose, a gente nem busca o 100% lá, não, porque a gente não quer saber qual é a eficácia propriamente dita, a gente busca o 50% do efeito. Então, a dose é para receber os 50%, certo? É aquela ED 50, Aham, tá bom. tá? Por isso que faz esse quadradinho aqui. Tá, obrigada. Quando ele é um antagonista competitivo, ele compete, ele pode perder, se aumentar o número de agonistas, ele sai e a gente consegue ocupar o espaço. Então, aumenta a dose para ele conseguir sair. Ele desvia, ele desloca a curva para a direita. Já no não competitivo, ele não sai nem a pau, ele não quer nem competir, é dele pronto. Ele vai diminuir a eficácia do agonista que vai estar ali com ele simultaneamente. Beleza? Mais uma. Quando um fármaco se liga a um receptor, pode estabilizá-lo em uma conformação ativa ou inativa. Então, o fármaco se liga no receptor e ele pode ativar ou inativar. A partir desse conceito, é possível dividir os fármacos em agonistas e antagonistas. Quem é que produz resposta, gente? O agonista sempre produz uma resposta. O antagonista, a resposta intrínseca é nula. Então, a esse respeito, vamos analisar as afirmativas. 1. Os antagonistas podem competir de forma reversível ou irreversível com os agonistas pela ligação do receptor. 2. Os agonistas com elevada eficácia produzem respostas mais intensas em relação a agonistas com eficácia menor. 3. A eficácia dos antagonistas plenos
é suficiente para desencadear uma resposta tecidual máxima. E aí, é correto o quê? Beleza, gente, é isso mesmo. Lília, 1 e 2 estão certos. Diga. tipo, eu entendo que os antagonistas têm os competitivos e os não competitivos. Mas aí tá dizendo que podem competir de forma reversível ou irreversível. Se tá dizendo que pode competir, são os antagonistas competitivos. Como é que os competitivos podem ser irreversíveis? Entendeu o que eu quis dizer? Tu fala do item 1? Sim. Tá, vamos ver. Os antagonistas, ele está falando dos antagonistas de forma geral, podem competir de forma reversível ou irreversível. Então, ele quer falar, reversível é aquele que sai, então, em tese, seria o antagonista competitivo, e irreversível é o que não sai, então, seria o antagonista não competitivo. Eu quero que vocês não se liguem, assim, só ao nome, mas ao que eles fazem, entendeu? Se é irreversível, ele nem compete, ele se liga e tchau. Se ele é reversível, é porque ele compete, ele pode perder. Então, assim, para vocês entenderem como um todo, que aí nessas leituras, ainda que queira ter uma pegadinha, né, vocês não vão cair. Porque vocês sabem o que, é que eles podem ser e o que, é que eles podem fazer. Certo? Mesma coisa que decidem ser, ó, ela quis pegar valendo aqui, porque não existe antagonista pleno, gente, existe agonista pleno. Os antagonistas são competitivos, não competitivos, alostéricos e funcionais. Os agonistas é que são plenos ou totais, parciais e inversos, certo? Então, por isso que eu digo, para ler com muito cuidado e, se os agonistas também não possuem eficácia. Exatamente, quem é que produz, quem é que vai produzir uma resposta? Quem produz a resposta é o agonista, tá? O antagonista, ele tem resposta intrínseca nula. Eu falei errado, foi Júlia, tá me ajudando, né? É isso mesmo, gente. Vamos que eu acho que essa é a última. E aí, gente, eu vou aproveitar o gancho aqui para pedir desculpa a Evelyn, que é a nossa outra monitora. Eu acho que ela tá até aqui na sala. Evelyn, desculpa, eu já me atrasei um pouquinho na hora da tua aula, mas é pro bem da monitoria e do pessoal. Então, peço desculpa, mas vai dar tudo certo. Se precisar da minha ajuda, meu amigo. Tranquilo, tranquilo. Vocês vão aguentar mais uma farmacodinâmica hoje? Aguenta, meu povo, aguenta. Olha aí, ó. Sim. Bora, Show de então. bola. E aí, e se tu quiser continuar nesse mesmo link, tá? Ele não tem tempo para parar, não. O pessoal bebe uma aguinha aí e tu continua, tá certo? Eu só faço tirar o meu e tu bota o teu, se tu quiser. Ó, vamos lá. A figura a seguir mostra curvas. Deixa eu aumentar aqui. Segue. A figura a seguir mostra curvas graduadas de dose-resposta para 4 fármacos, ilustrando potências farmacológicas e eficácias máximas diferentes e suas consequências. De acordo com as informações apresentadas na imagem, analise a seguir. Vocês querem já fazer juntos? Ou eu deixo vocês fazerem? Vai, faz aí. Eu vou dar alguns segundinhos. Eu vou ler aqui junto, mas vou dar uns segundinhos, tá? Ele, aquele item, o primeiro item da outra questão que eu falei, tu entendeu por quê? Tipo, eu fiquei em dúvida. Porque eu entendi o sentido literal. Tipo, no geral, pode ser reversível e irreversível. Mas estava dizendo que pode competir, entendeu? Como é que pode competir de jeito irreversível? Entendeu o que quis dizer? Entendi demais, Isabel, fez muito sentido. Porque realmente, quando a gente diz competir, quando é o competitivo, é porque ele compete, né? Aí, o verbo competir, ela podia, de repente, ter usado um outro verbo, né? E não esse, sei lá, disputar o receptor, né? Mas quando ela falar assim, de uma forma. Aí, realmente, é só para frisar que ela Geral. não tá chamando, não tá dando a nomenclatura, ela tá só trazendo um verbo, entendeu?
Mas faz muito Certo. sentido o que tu falou, entendi demais. Obrigada, viu? Por nada. Pronto, então a galera já tá aí respondendo CCC, é isso mesmo. 1 e 2 estão certas. Então vamos ver o que que é. O fármaco A e B, os fármacos A e B são mais potentes que o C e D, por causa das posições relativas de sua curva dose-resposta ao longo do eixo da dose. Então, A e B, ó, para eu produzir 50% do efeito desse, eu tenho essa dose aqui. E para eu produzir 50% do efeito desse, eu tenho essa dose aqui. Já para produzir 50% desse, eu preciso mais dose, do D mais dose. Então, realmente, o A e o B, eles são mais potentes do que o C e o D. Percebe aqui que eu não estou falando em eficácia? Tipo, o B, ele é menos eficaz do que o A. Mas eu não estou falando de eficácia, eu estou falando de potência. Então, para eu produzir 50% desse efeito aqui, desse fármaco aqui, eu preciso dessa dose. E para eu produzir 50% do efeito desse fármaco aqui, eu preciso dessa dose, que é menos dose do que desses dois últimos. Por isso que está certa a primeira. Tá? O 2. A potência farmacológica do fármaco A é menor do que a do fármaco B. Um agonista parcial, porque a concentração efetiva de 50% de A é maior do que a concentração efetiva de 50% de B. Então, exatamente, eu preciso de mais dose aqui para produzir 50% desse do que desse, certo? Sempre é 50%, certo? E o 3, os fármacos A, C e D, então esse, tem a mesma eficácia. Tem, né? Todos eles estão aqui bem no topo? Eu acho que sim, acho que a eficácia deles todas é igual. E todos têm a eficácia máxima menor que o fármaco B. Essa parte final aqui está errada. Que a eficácia do B é esse aqui. O B é um agonista parcial. O máximo que esse coitado pode entregar é isso. Mesmo que ele se ligue a 100% dos receptores, o máximo que ele vai entregar é isso. Já esses aqui têm eficácia maior. Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Ótimo, pessoal. Então, essas foram as minhas referências. Esse aqui é o último slide que tem meu WhatsApp, meu e-mail, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, tiver dúvida mais em alguma outra questão que quiser me mandar, tá? Fiquem à vontade.